Bom, estudos para concursos do IBGE administrativo sobre as penalidades administrativas da Lei 8112, tá? A responsabilidade administrativa, a responsabilização administrativa decorre das infrações com natureza especial de Lei 8112, que indica as seguintes punições compassíveis de serem aplicadas pelos servidores que estão no artigo 127. A advertência de suspensão de substituição de cargo em comissão ou função comissionada, que é o mesmo que demissão, só que é só para quando o cargo em comissão. Às vezes as questões dos concursos fazem uma diferença. Eu coloco essas duas para confundir a pessoa, tipo, a pessoa foi lá, era do cargo comissionado, certo? Ela era servidor público, mas só que ela era do cargo em comissão, entendeu? Daí ela foi lá e fez uma das penalidades que carrega para demissão. Daí ele vai lá e pergunta lá qual é a punição. Daí vai estar lá, vai ter o perfeitinho, bonitinho, uma demissão lá. E você, na sua mente de pessoa normal, vai pensar demissão. Mas não. É essa coisa aí, a destituição de cargo em comissão ou função comissionada. Só pra irritar, né? A cassação de aposentadoria e disponibilidade, duas informações essenciais. A cassação é quando a pessoa já foi aposentada, mas descobriram depois que ele estava fazendo alguns crimes. Duas informações essenciais. Para servidores públicos, demissão é punição. Assim, quando alguém não deseja mais permanecer no cargo, não perderá a demissão, mas sim exoneração. A exoneração não é ato punitivo, mas tão só uma forma de vacância prevista na Lei 8112, no artigo 33 e 34. Assim, o servidor regido por esta norma não pode ser punido com exoneração. Nos trechos adiante, sintetizamos que há de importante no que diz respeito às punições aplicáveis aos servidores. Para isso, vamos adotar os seguintes conceitos. Natureza. Quer dizer qual a gravidade da punição. A mais leve é a advertência, a mais grave é a demissão. Para servidor, quer dizer que diz respeito a quem pode receber a punição em questão. E o termo prazo de prescrição se comunica quanto tempo a punição prescreve. Mas atenção, para a contagem do prazo prescricional, de acordo com a Lei 8112, a prescrição começa quando o fato se torna conhecido e não da ocorrência do fato, ou seja, só depois, se o cara ficou escondendo lá a crime dele, conseguiu esconder ela por anos, só que depois descobriram, quer dizer que daquele horário que descobriram, conhecido, é que vão começar a fazer a punição dele. E não da decorrência do fato, entende? Confira no artigo 142, tem mais especificado. Uma súmula de jurisprudência sobre essas punições. Os prazos prescricionais que estão escritos no artigo 142, que acabou de falar aí, iniciam na data da que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo tenha conhecimento do fato. Interrompe-se com o primeiro ato da instauração válido, sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar, e voltam a fluir por inteiro após decorridos 140 dias desde a interrupção. Instrumento de apuração refere-se a qual tipo de processo deve ser utilizado para apurar e, sendo o caso, punir a infração. Detalhe: a abertura de sindicância do PAD com vistas à apuração da potencial de infração administrativa interromperá. Não é suspensão. A contagem de prazo prescricional até a decisão final proferida por autoridade competente. Interrompido o curso de prescrição, prazo para a prescrição voltará a correr do zero, a partir do dia que cessar a interrupção. A autoridade competente para aplicar refere-se a quem pode aplicar a pena. O registro de assentamento indica quando a punição deve ser inscrita na ficha do servidor punido. Tal observação deve ser lida em conjunto com o cancelamento de registro. Caso o servidor não tenha praticado nova infração disciplinar no período indicado, nessa observação voltará a ser primário. Isto é, a infração será apagada de sua ficha. Os termos do artigo 170 da Lei 8112, uma vez extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato dos assentamentos individuais do servidor. No entanto, recentemente o plenário do STF reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo de sei lá o que. E tema líquido e certo nos próximos concursos públicos. Entendi. Não entendi. Vamos ver o que o Supremo disse. Reconhecendo a extinção da punibilidade pela prescrição, não há mais espaço para imposição de punição. Reconhecendo a extinção de punibilidade, não pode mais punir. Entendi.
reconhecida extinção de punibilidade, não pode mais punir. Dessa forma, a anotação de ocorrência em fecha funcional violaria ao principal de prestação de inocência, sem violaria acarretaria efeitos prejudiciais na carreira do servidor, em ofensa também ao princípio da razoabilidade. Agora, as punições. Advertência. Natureza leve para o servidor efetivo e comissionado. Hipótese de infração, descumprimento das incisos 1 a 8 e o 11 do artigo... Quer dizer, não é 11 não, é o 19. Do artigo 117. Só para você ver que são as proibições, tá? O servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato a retirar, sem prévia anuência da autoridade competente a qualquer documento ou objeto da repartição, recusar fé do documento público, opor resistência justificada em andamento do processo e execução do serviço, promover manifestação de apreço ou desapreço em recinto de repartição, cometer pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou do seu subordinado, coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem à associação profissional ou sindical ou ao partido político, e manter sob sua chefia imediata um cargo, função, um código ou companheiro parente até segundo grau civil. Esses aqui são os básicos, e o 19, que diz recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando inciso. Isso é a advertência. Essa coisa de recusar-se a atualizar seus dados cadastrais aparece bastante em concursos, na verdade. Tipo, ele só aparece falando que é uma punição mais grave do que advertência, sabe? Eu já errei isso aqui, falando que era demissão. Porque o contexto que estava falando lá, o cara analisando os, os dados dele, eu estava achando que estava falando como se fosse... Como se ele estivesse roubando dinheiro e daí eles queriam verificar os dados dele, né? Bom, voltando. Hipótese de infração, tá falando. Prescrição da advertência, 180 dias. Para a prescrição se inicia o conhecimento do fato. Não a partir da ocorrência. Existem questões de prescrição, você tem que saber. É tipo assim, a prescrição é... Só tem prescrição para 3 caras. Porque o resto... Os outros caras que são a desmissão, a destituição e a cassação de aposentadoria é a mesma coisa que demissão. Então eles têm o mesmo prazo prescricional. Bom, a advertência é 180 dias, a suspensão é 2 anos e a demissão é 5 anos. Voltando para a prescrição, a advertência, a prescrição se inicia com o conhecimento do fato, como a gente falou antes, e não a partir da ocorrência do fato. O instrumento de apuração, isso aqui é importante, porque não aparece no conteúdo aqui, mas existem 2 tipos de processos administrativos, que são a instrumento de apuração, que está escrito aqui, que são usados para ver a punibilidade da pessoa. Tipo, se existiu mesmo, se ela fez a coisa lá proibida. Entende? Daí, para advertência e suspensão, é usado a sindicância. A sindicância é basicamente uma investigação, uma investigação básica. Depois disso, e se for para demissão, é um outro tipo de instrumento de apuração chamado processo administrativo. Eu acho que é processo administrativo. Talvez esteja mudado o nome. Então, quando chegar no perto da demissão, eu vou ver. Instrumento de apuração, né? A autoridade competente para aplicar é o chefe de repartição e outras autoridades previstas em regulamento. Registro em assentamento? Tem sim. Tem um registro em assentamento, significa colocar na ficha do cara, sabe? Daí também tem um treco de prazo de que a treco fica na registro de assentamento. Também. Cancelamento de registro, 3 anos de efetivo exercício para o servidor não ter praticado nova infração disciplinar no período. Ou seja, se você ficar 3 anos sem fazer nada, nenhuma das outras proibições que você levou a advertência, a sua ficha fica limpa, ela é cancelada do seu registro, entende? E por que isso é importante? É por causa que ter essas coisas no seu assentamento, no seu registro, impede que você receba promoções, sabe? Mesmo que tipo, você acabe tenha feito umas besteiras no começo do treco, você daí, na sua evolução do seu trabalho, você virou tipo o cara perfeito, tipo o melhor do seu cargo possível. Daí, se você se tivesse uma situação normal, você já teria tipo sido promovido, tipo virado um comissionado ou encarregado do seu setor, entende? Mas por causa que você está com um instrumento de apuração, quer dizer que você está no registro de assentamento alguma punição, tipo uma advertência ou uma suspensão,
você não conseguiu isso, entende? Continuando. A principal consequência da penalidade de advertência é a penalidade de suspensão, no caso de reincidência no período de 3 anos. Essa é a principal consequência. Basicamente, a advertência não tem consequência, entende? Não tem coisa que você... Não tem, acontece coisas que você tem... Não tem uma punição extrema, assim. Você continua ganhando a mesma coisa. A única coisa é que ele vai, aparece lá no instrumento, lá no registro de assentamento e mexe nas suas coisas, suas chances de promoção, certo? Só que isso não é um problema, é um problema futuro, tipo, nunca vai, não vai afetar a sua vida normal. Mas, se tiver uma incidência, acontece suspensão. Daí a suspensão que é um problema, porque ela tem, quando a pessoa está suspensa, ela não ganha, ela não pode trabalhar e não ganha nada durante esse tempo que não pode trabalhar. A natureza da suspensão é média para servidor efetivo apenas. Se for comissionado, o cara que chega em suspensão, ele é destituído do cargo, ou seja, ele é demitido se ele for suspenso. Interessante, não sabia disso. A hipótese da infração, caso de reincidência em advertência, exercício de atividade estranha ao servidor plus vulgo, entrega de serviço de atribuição a outro servidor. Uma coisa que é interessante que não apareceu aqui no conteúdo dessas coisas é as pessoas que podem, tipo, elas caem no IBGE, os artículos, bem nos artigos finais do IBGE, que aparece tipo do 116 ao 142, aparece quem pode punir, fazer essas punições de advertência, suspensão e demissão. E é basicamente os caras que podem tirar e nomear são as pessoas, as mesmas pessoas que podem nomear, que são os tipos chefes executivos, presidente, governador e prefeito. Que no caso, já que a lei 812 é federal, ela é o presidente só, junto com os presidentes das outras casas. Elas estão. Depois disso, vai em uma hierarquia, indo para os carinhas, até chegar na advertência, que é o seu chefe, seu chefinho, que só pode te dar advertência, não pode te demitir, entende? Daí, e essa coisa aqui é o extra, a suspensão não pode ser, não é uma punição direta. A suspensão é só o resultado de 2 advertências, no caso de incidência de advertência. O exercício de atividade estranha ao serviço público também é considerado uma suspensão. Tipo, eu falei o caso de reincidência porque ele é o básico para essa suspensão. O exercício de atividade tem outras específicas lá tem uns parágrafos que falam os 2 casos de suspensão, que é o exercício de atividade estranha ao serviço público e a entrega de exercício de atribuição a outro servidor. O cara é suspenso, tem os casos de suspensão de 15 dias, para quando a pessoa se recusa a dar informações médicas, sabe? Fazer exame médico. Também, mas acho que ela não está aqui. Tá sim, tá nas observações finais daqui do conteúdo. Então, vamos lá. Prazo de prescrição da suspensão é 2 anos, contado do conhecimento do fato, claro. Denúncia formal. Já repetiu isso várias vezes. O instrumento de apuração é a sindicância, como eu falei antes, para suspensão do máximo de 30 dias. O processo administrativo, o PAD, o processo administrativo disciplinar, é o instrumento adequado para suspensão dos períodos superiores. Ou seja, está falando dos períodos de suspensão e existem um processo, parece que a suspensão tem um tipo de separação entre a gravidade dela, sabe? Se ela é no nível básico, nível 30, o máximo é 30 dias, um mês de suspensão. Uma pessoa não ganha um mês inteiro de, de suas vencimentos. Isso quer dizer que ela também não vai ganhar. Isso vai afetar sua sobrevivência normalmente, entende? Continuando. A única instrumento de apuração para ver isso é sindicância. Se for uma coisa mais grave, pode ser chegar até 90 dias e é um processo de administrativo disciplinar. A autoridade competente pode aplicar até 30 dias, cabe ao chefe de repartição de outras autoridades previstas no regulamento. Se você não entendeu o que isso aqui quer dizer, é aquela coisa que eu falei das punições e as pessoas que podem fazer essas punições. Ou seja, o seu chefe tem um limite de quanto tempo ele pode colocar a suspensão. E o chefe do seu chefe pode aumentar esse tipo de punição de suspensão por mais dias. Superior a 30 dias é uma competência de uma autoridade e a chefia imediata. Chefe do seu chefe, entende? Registro de assentamento, sim. Para sair do registro de assentamento é 5 anos. Depois da demissão, não tem registro de assentamento. É demitido direto, então não tem essa coisa de registro de assentamento, entende?
As consequências da suspensão é a contagem de tempo de serviço, ou seja, o tempo que você ficar suspenso não é contado para o seu tempo de serviço. E também é cancelada a sua remuneração, ou seja, vai afetar a sua própria sobrevivência se você não estiver economizando nada. Sobre as observações, parece o limite máximo da suspensão é de 90 dias. Ou havendo conveniência, poderá ser convertido em multa de base de 50% do dia de vencimento ou remuneração. O que significa isso? É quando um lugar não tem servidores para substituir a pessoa que fez as proibições, que fez as besteiras. Ela não tem quem substituir. Então ela pode mandar chamar o cara, por conveniência da própria administração, ela pode chamar o cara para trabalhar. Só que é punido, ou seja, o cara recebe menos. Tipo, ele é obrigado a trabalhar a mesma quantidade, ou até mais, do que ele estava trabalhando antes, e receber menos, entende? Uma punição, uma punição. Mas isso é uma punição para o bem público. Então, né? O servidor deverá permanecer em atividade, perceber que a multa não é penalidade autônoma, ou seja, o servidor não pode ser multado. Caberá penalidade de suspensão, a critério da administração ser convertida em multa também. Servidor que se recusa a receber exame médico, caso a especificação de suspensão é de 15 dias também. E o próximo, a última processo, porque os todos estão falando a mesma coisa, é a demissão. A demissão é de natureza grave. Para o servidor, só o efetivo. Nesse caso, os comissionados serão destituídos. Lembra que falou lá na suspensão? Quando o cara é comissionado, quando chega na suspensão, o cara nem é demitido, nem é suspenso, ele é demitido, destituído diretamente, que é a mesma coisa que demissão. Bom, em caso dos comissionados serão destituídos depois de regular o processo administrativo disciplinar. Claro, o regular o processo administrativo disciplinar significa que é a investigação da culpabilidade da pessoa, entende? Depois, aqui tem um treco a hipótese de infração, está dizendo que o artigo 132 que diz onde é as hipóteses de demissão. O artigo 132 basicamente diz... Se eu não repetir isso aqui muitas vezes, só fica falando que coisas são crimes, assim, tipo improbidade administrativa, tem um inciso que fala basicamente que é crime, e só. O prazo de prescrição da demissão é 5 anos. O instrumento de apuração é o PAD, né, que é só a sigla para processo administrativo disciplinar. A autoridade competente para aplicar essa demissão são só os chefes do poder. Na visão do STF, considerando que o chefe do executivo pode delegar o ato de provimento a ministros, podem estes eventualmente demitirem servidores também. Tipo, sabe, só uma pessoa que não é o presidente, o chefe do poder, pode demitir só se ela tiver sido delegada o poder de provimento. Registro de assentamento existe sim. Eu achei que não tinha. Olha aí. Desculpa que eu comentei na suspensão que não tinha registro de assentamento da demissão, mas tem sim, parece. Cancelamento do registro não há. O que não há é o cancelamento de registro. Nos casos de advertência e de suspensão, o servidor permanece nos quadros de administração, tratando-se de demissão, há um rompimento da relação jurídica. Então não há razão para fazer um cancelamento de registro. A principal consequência da demissão é óbvio que quando ocorrer nos casos de bem serviço público, que estão nos incisos 1, 4, 8 e 10 e 11 do artigo 132, ele impede-se definitivamente que o servidor retorne ao serviço público federal. Definitivamente. Há quem diga ser inconstitucional essa consequência por importar que é a natureza perpétua. Porque se lembra que é inconstitucional qualquer tipo de crime com pena perpétua. Perpétua significa para sempre. Ou seja, se o servidor que fez umas besteiras lá, daí ele recebe a punição dele. Ele não é preso, mas ele é suspendido, recebe uma pena de impedimento definitivo de federal, ou seja, ele nunca mais vai poder ser um servidor público federal. Ele não pode continuar no trabalho que ele mais gosta da vida, entende? É uma pena perpétua e isso é inconstitucional por causa que penas perpétuas não são não são não são direitos, né? No entanto, o ato da Justiça do STF ficou reconhecida a inconstitucionalidade, isso mesmo, não há mais vedação de retorno, cabendo ao Legislativo estabelecer um prazo de retorno. Ou seja, só falta criar a lei. Não é mais proibido voltar depois que o cara tivesse sido punido com a demissão. Observação. Na cassação de aposentadoria, disponibilidade, aplicação inativo ou que tenha praticado na atividade uma falta punível de demissão.
A distribuição de carga em comissão será aplicada nos casos dos fatos puníveis de suspensão ou demissão da pessoa comissionada. Ou seja, a distribuição de carga é a mesma coisa que demissão. E natural justiça do STJ encerrou-se a discussão sobre discricionalidade de se aplicar ou não a penalidade de demissão por parte da administração para o STJ. Se a conduta está descrita no artigo 102 da lei, o caminho é a demissão. É um ato vinculado, portanto, confira o teor da súmula 650. Para terminar, só tem conteúdo aqui, tá 650, dizendo: a autoridade administrativa não dispõe de proporcionalidade para aplicar serviços ao servidor para pena de diversa demissão quando caracterizada as hipóteses previstas nos artigos 132, 118 a 8112. E assim termina este parágrafo daqui do 8112 e penalidade processual administrativa, né?